Nós estamos estudando sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro muito importante na Bíblia Sagrada e um livro poético. E essa mensagem de hoje eu quero continuar aquilo que eu preguei domingo à noite. São conselhos de Salomão para uma vida melhor. Conselhos de Salomão para uma vida melhor. Nós já demos um primeiro ponto, alguns pontos no domingo passado. Você pode assistir ao vídeo no YouTube, você tem essa mensagem já no YouTube. Mas hoje é a parte 2 do capítulo 7 e daremos prosseguimento no capítulo 8 à noite. Salomão está escrevendo esse livro no fim da sua vida. Ele escreveu 3 livros que estão na nossa Bíblia, que é o livro de Provérbios, na fase adulta, Cantares, um livro que Lutero tinha suas reservas, porque tinha muita história de amor, né, o romance, em relação a ele e a Sunamita. E nessa história foi talvez um livro escrito na época do seu namoro, e na sua fase de juventude. Mas a fase da velhice, a fase da terceira idade, que é a melhor idade da nossa vida, onde a gente tem uma caminhada de olhar retrospectivo, ele escreveu Eclesiastes. Não é um livro que você deve ler pensando versículos isolados. É um livro poético, tem muita subjetividade e é perigosíssimo você pegar um versículo isolado de Cantares, de Eclesiastes. Primeiro, porque ele vai dizer muitas vezes, é vaidade, é vaidade. Então, se tudo é vaidade, vamos logo morrer e ir para a glória e para a eternidade. Porque ele várias vezes ao mesmo tempo diz que é vaidade, mas ele quer dizer, isso é futilidade. Isso é em vão, quando Deus não é o centro da nossa vida. Ele vai afirmar em algumas ocasiões que nós devemos nos alegrar em comer e beber, e aqui cuidado com o beber. Ele está falando de celebração, de festa, uma formatura, um casamento, 15 anos, né? uma idade de alguém, de uma família, da nossa família, uma pessoa querida, que nós vamos celebrar 80 anos, 90 anos, 100 anos, 70 anos, só puxei idade para lá para cima. Entretanto, ele diz, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, mas ele não está dizendo entrarmos nos excessos. E é o grande perigo do livro de Eclesiastes, por ser um livro poético, que se você não tiver uma boa doutrina bíblica, você pode cair no engodo, no engano, e até usar textos bíblicos para fazer apologia para os seus erros e os meus erros. Então, cuidado com este livro, ele é muito importante, até porque nós temos que entender por trás de cada texto o contexto em que foi escrito. Então, o primeiro ponto desta manhã, dos conselhos para uma vida melhor, retomando, nós estamos estudando desde o capítulo 1 até o 12. Primeiro ponto, tire os olhos de você. Tire os olhos de você e coloque os olhos em Deus. Veja o versículo 15, Eclesiastes 7, versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Há perverso que prolonga os seus dias demasiadamente justo. Cadê? Eu estou buscando aqui. Não sejais demasiadamente justo. 16. Nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Percebam que ele está chamando a atenção para o nosso eu. De nos acharmos mais sábios, de nos acharmos mais justos, de justos que estão caminhando na sua própria justiça, que é algo errado. Nós temos que confiar na justiça de Cristo, na justiça de Deus e não em nós mesmos. E esse é um contraponto perigosíssimo quando nós olhamos para nós. Nós somos de barro, nós não somos de ferro. Quando você olhar para um homem ou uma mulher com um grande currículo, com uma grande oratória, com um grande repertório, com uma grande performance, lembre-se que ele é de barro. A estátua que Nabucodonosor teve no sonho,
na visão que Deus deu a ele não entendeu nada. Daniel foi chamado e interpretou a visão. Foi naquele momento que Deus veio a intervir e a estátua foi tocada por uma pedra. E essa pedra desceu do céu sem auxílio de mãos. Essa pedra não tocou no ferro, não tocou no ouro, que era a Babilônia, não tocou na prata, que era o Império Medo-Persa, não tocou no bronze, que era o Império Grego, não tocou no ferro, que era o Império Romano, tocou nos pés. Para mostrar ao século 21 que todo mundo aqui, inclusive pastores, porque não existem grandes pastores, melhores pastores, todos nós somos pé de barro. E não podemos julgar e não podemos colocar a atenção que o século 21 está fazendo em um retorno humanista ao século 14, 15, onde a modernidade que está nascendo no século 16 está chutando Deus, banalizando o sagrado e o divino e colocando o homem como centro de todas as coisas. O homem não é o centro, mas Deus é o centro. Não é o homem uma visão antropocêntrica. Antropocentrismo, antropo é a palavra grega para homem. Centrismo, centro, mas Deus é o centro. E os dias que nós vivemos, o homem é o centro. O homem é o divino, o homem é o belo, o homem é o sagrado, o homem é o estético, o homem é a referência. E esse homem não é. E Roberto Carlos, que me perdoe, este cara não sou eu. Não somos. E aquilo que os homens acham que nós não somos, porque eu posso olhar para cada um aqui, dando um sorriso lindo para os irmãos, mas só Deus sabe as lutas e os bastidores, as fraquezas e as fragilidades que você e eu enfrentamos durante a semana. E quando as coisas não estiverem bem, não tenhamos vergonha. Quando alguém perguntar para você na igreja, está tudo bem? Você não precisa dar satisfação, você dá a resposta que eu dei para vários irmãos lá na Nazareno de Montemor. Quando não estiver bem, diga pelo menos isso: estou firme nas promessas de Jesus. Estou firme. Está tudo bem? Firme nas promessas. E aí fica a dica para os irmãos quando perguntarem demais, porque a resposta quer dizer, já é suficiente. Muitas vezes nós olhamos para um texto como esse, né? E observamos aqui o versículo 16, não sejas demasiadamente justo. Porque ele está mostrando que o homem se aja justo. Gosto muito quando um rei do Velho Testamento, Josafá, diante de um cenário caótico de 3 nações unidas contra a nação de Israel, de Judá, que ele governava, ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. A segunda, dentro desse mesmo ponto de tirar os olhos de nós mesmos, não olhe para você com essa visão de que a vida é justa. Nem sempre a vida parece justa. Veja, por exemplo, a morte repentina da Lu, eu chamo de Lu porque a gente conhecia ela, esposa do Ilquias. 57 anos. Vai fazer um exame. Repentinamente morre. E aí nós perguntamos, onde está Deus? Por que Deus permite uma pessoa tão má, tão ímpia, ficar viva tantos anos, uma longevidade, e uma pessoa tão piedosa, tão temente a Deus, partir repentinamente? A vida não parece justa. Salomão está dizendo isso. Só que quando a vida não parece justa, isso não é base bíblica para você questionar Deus. A Deus não se questiona. O mundo jaz no maligno. Satanás está aí buscando os seus súditos da natureza adâmica para dominar, porque ele sabe que o Messias está por voltar e o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas a luz de Cristo está chegando e abrindo os olhos de multidões. E esse mundo será julgado, e esse mundo será destruído, julgado por causa do pecado. E quando essas coisas estão bem arrumadas na nossa cabeça, quando a vida nos parecer injusta, tiraremos os olhos de nós mesmos, olharemos para aquele que é justo
E vamos entender, é injustiça mesmo. Olha aquele ciclista em São Paulo. Talvez o único erro dele é ficar parado na bicicleta logo de manhã, olhando o celular. Também ninguém pode mais nem olhar um celular. E vem dois homens e dá o tiro no rapaz, um homem de 46 anos, que os colegas de trabalho diziam que por onde ele chegava, só o sorriso dele já melhorava o ambiente. E partiu tão cedo, ontem foi seu sepultamento, na região de Belo Horizonte. Aonde vamos chegar? Aí nós perguntamos, mas quanta injustiça, quanta injustiça. Realmente a vida nem sempre parece justa. Veja o versículo 15, marque isso. Ele diz, há justo que perece na sua justiça. Em outras palavras, pode marcar isso. Porque na hora que você enfrentar uma crise, a gente vai lembrar desse texto. Existem pessoas justas que perecem com toda a sua justiça de Deus na sua vida e piedade. Mas também há um contraponto aí dialético, ele diz, e há perverso. Há homem mau que prolonga os seus dias na sua perversidade. Esse é o ponto. Ou quantos aqui não perguntaram, ou só eu não gosto de verbalizar não. A pergunta vem aqui, mas perguntar eu não pergunto. Mas o diabo joga na minha mente. E por que aquela pessoa lá de Brasília, ou de fulano, tal lugar, não morre? É subjetivo. Por que aquela situação? Por que esse assassino que matou o ciclista, 5 horas depois, fez outro assalto? Por que isso não acontece? Vem na mente. E aí a gente se veste nessa hora de justiça, como se nós fôssemos melhores. E nós não somos. Mas ao mesmo tempo, Salomão observa, há justo que perece. E há perverso que prolonga a sua vida na terra. Por favor, guarde na sua Bíblia esse texto para sempre. 2 de Pedro 3,10 vai nos dizer, pode até colocar na tela, vai nos dizer que Deus ainda não voltou porque Ele está esperando que os perversos, que os homens se arrependam. E é por isso que Deus dá a muitos ateus, há muitos famosos artistas que são contra os valores de Deus, que eu estou vendo aí, não vou dizer velharia, porque eu também já estou chegando, mas eu estou vendo aí um monte de artista, um monte de gente famosa, com 96, 98 anos de idade, que deveria estar preocupado com o coração na eternidade. Está falando muita asneira. E essas pessoas, Deus está dando a elas longevidade, esperando que elas se arrependam. Essa é a visão. E a nossa mente questiona, mas por que esse homem não morreu, aquela pessoa não morreu, e morre uma pessoa tão justa, tão boa? Porque fazer essas perguntas e viver sempre perguntando isso, Salomão diz, é vaidade, é futilidade. A minha esposa diz, a fila anda, caminhe e pare de questionar. Muitos homens cruéis e déspotas na história foram cercados de conforto, enquanto homens fiéis e servos de Deus foram duramente castigados pelas ordens dos perversos. Vítimas inocentes que são mortas na primavera da vida, enquanto seus assassinos saem ilesos diante de um cenário de tanta violência. Há pastores santos que sofrem o martírio por sua fé, enquanto seus algozes, seus inimigos, vivem para aterrorizar a igreja. E nessa idiosincrasia, e nessa disparidade, e nesses pontos antagônicos, nós ficamos no meio a questionar, porque nós estamos olhando para nós, mas temos que tirar os olhos de nós e olharmos para Deus. Ao mesmo tempo, no verso 16 e 17, ele vai nos dar o cuidado com o legalismo e a licenciosidade moral. Eu ainda estou no primeiro ponto, tire os olhos de você.
Esse é um grande problema dos fariseus na época de Cristo. Eles se achavam melhores. Eles contabilizavam quem era mais santo por um padrão estético de se vestir, de se portar, de rituais, de liturgia, e questionavam os outros. Questionavam Jesus, porque Jesus andava com os pecadores, mas ele não pecava como os pecadores. É nessa hora que Salomão diz: não seja tão santo e não seja tão ímpio. Aí você vai desmaiar: pastor, o senhor está dizendo que não seja tão santo? Não sou eu que estou dizendo, viu? Você tem que alfinetar Salomão. Mas Salomão está falando de você e eu nos acharmos muito santos. Não, sede santos, disse Jesus. Disse Deus em Levítico várias vezes, porque eu sou santo. Não é para ser santista não, sede santos. Tem gente que usa até esse texto para fazer apologia ao time. Vai se converter. Mas sede santos é para ser santo, mas a santidade é processual. Agora, não pode você se achar mais santo aos seus olhos e desprezar os irmãos. Cada um tem um nível de fé, cada um tem um nível de entrega, de renúncia, de caminhada, de busca. Cada um tem um nível de maturidade. Às vezes nós queremos exigir da pessoa, às vezes um irmão faz uma pergunta, a gente já está, tenha paciência. Ele não sabe. Ele não entende. É você que vai dar conta-gotas. Às vezes nós nos achamos, eu não tenho paciência. Então, querido, vá andar no clube Rotary Evangélico Gospel Prêmio. Sobe. Vai embora para a eternidade. Vai logo. Go ahead, vai embora. Que já está muito elitizado. E é o contrário, quanto mais santo nós enxergamos as nossas misérias, quanto mais santo nós enxergamos os nossos defeitos, e quanto mais santos nós descemos para lavar, servir como Jesus serviu. Salomão está dizendo, veja o verso 16, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E ele dá uma pergunta retórica: por que te destruirias a ti mesmo? Porque em nome de sabedoria nós temos muitos estragos. Em nome de catedráticos, de acadêmicos, de doutores, de pós-doutores, nós temos barbárie. Em nome de pessoas cultas, elitizadas, de elite, como se fala na política, nós estamos vivendo um vale da sombra da morte no Brasil. Em nome de filósofos que ganham 70 mil reais dos nossos impostos em universidades públicas do estado de São Paulo, uma delas, um dos professores diz: eu odeio a classe média. Então a senhora não é classe trabalhadora coisíssima nenhuma. A senhora é burguesa. E burguesa, aliás, nem burguesa é, porque burguesa é comerciante. Isso é estupidez, é insensatez, é ignorância. Pode ser doutora na área, mas não sabe de nada da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria terrena, Tiago diz, é diabólica, é invejosa, é terrena e é carnal. Às vezes nós nos achamos muito sábios, então vamos tirar os olhos de nós, vamos olharmos para Jesus. É isso que Salomão está dizendo. A exortação daqui é o perigo da autopromoção, da confiança em si mesmo e na justiça própria. Não há nada demais nós nos assentarmos e ouvirmos pessoas que falam, nós vai. Não gosto de falar isso, porque agora tem uma música aí, nós vai descer, não vai descer nada. Nós vamos. Pare de falar errado. De preferência, nem cante essa música. Vi uma criança um dia desse, nós vai descer coisíssima nenhuma. Nós vamos descer. Se você falar assim no RH, está desqualificado para o processo seletivo. Você pode ser bom em várias áreas, mas se não conjuga o plural dos substantivos, o RH diz, não sabe falar. Só que ele não vai dizer para você.
Então vai logo corrigindo a linguagem, porque tem muita gente, muita família aí, ó, não precisa ser rico não, muita gente que já corrige o português das crianças, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Porque essa elite também é hipócrita, porque também você pode falar muito chique, muito bonito, e você se achar muito sábio e se esquecer que tem muita gente que fala errado, mas tem um coração mais quebrantado do que muita gente que tem títulos. A questão não é, Deus não olha dessa forma como nós olhamos. Uma pessoa essa semana foi humilhada num evento público do governo federal, uma mulher de 50 anos recebendo a chave, só porque ela não tem dente. E aí os irmãos devem ter ouvido a história, a humilhação. Às vezes nós temos que ter cuidado com quem a gente fala. Porque Deus vai usar pessoas muito simples para quebrar a crista de muita gente arrogante. Deus revela o profundo e o escondido. Deus usou uma menina adolescente que nem o nome dela aparece para mostrar a lepra de um general da Síria. E ela, com muita educação, falou para a esposa dele disse, ó, essa judia aqui está dizendo que tem um profeta em Israel que cura, vai lá. E foi uma simples faxineira, exilada, que baixou a crista de um arrogante general com todas as patentes na Síria. Quando ele chega no Rio Jordão foi pior. Um rio sujo desse, por acaso na minha terra não tem rios melhores? Aí um servo dele falou, e se ele tivesse pedido coisa pior? Homem, desce logo e mergulha. Aí ele deve ter mergulhado assim 7 vezes. E mergulhou 7 vezes. Aí quando saiu, foi curado. Porque a matemática de Deus ninguém entende. Para de questionar. Tire os olhos. Cuidado com o legalismo. Cuidado com a licenciosidade moral. Veja o verso 17. Não sejas demasiadamente perverso. Nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. A crítica aqui, meus irmãos, é àqueles que são inflexivelmente devotos. Tem gente que se acha muito devoto, mas é hipócrita. Eu posso jejuar muito, eu posso ter lido a Bíblia muito, eu posso saber mais de Bíblia do que alguma pessoa, outra pessoa, mas aquela pessoa pode nunca ter tido nada disso, mas tem um coração muito mais obediente a Deus do que o meu. Aliás, a palavra sábio, nesse texto do verso 16, é a palavra hebraica itpael, que quer dizer pensar de si mesmo como dotado de sabedoria. Vou repetir. A palavra no verso 16, quando ele diz, não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente o quê? Sábio. Marca a palavrinha sábio. Em hebraico, essa palavra quer dizer pensar de si mesmo como alguém dotado de sabedoria. Só que você não é o superdotado de sabedoria, nem eu. É Ele que nos dá sabedoria. Veja, por exemplo, em Provérbios 3:7. Provérbios 3:7, ele vai falar da sabedoria rapidamente. Provérbios 3:7. O texto nos diz, acho que travou. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos ver a crítica de Jesus em Mateus 5:20. Ele está falando a crítica aos fariseus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque eles contavam com a autopromoção, com a confiança na justiça própria. A vida correta segue o caminho entre 2 extremos. Evitem a hipocrisia, mas também não permita que a perversão siga o seu rumo natural. É um ponto de equilíbrio. A linha é tênue. Eu falei na oração sobre Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra, a cidade não foi julgada pelo pecado de prostituição. Se você ler Ezequiel, diz, esse é o teu pecado, soberba, altivez e uma vida que se preocupava com si mesmo. E aí a consequência, como eu não tenho Deus, eu sou
o que dito as regras, eu vou seguir a minha vida. E aí o pecado da prostituição é consequência desse pecado da soberba, do orgulho e da comodidade. O versículo 18, ele dá a receita para nós de tirar os olhos de nós mesmos. Verso 18, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Agora leio em voz alta. Pois quem teme a Deus, de tudo isto o quê? De toda essa autopromoção, de toda essa confiança própria, de toda essa justiça própria, você sai desse caminho e coloca-se em Deus como centro. Vamos para o segundo conselho de Salomão. Primeiro, tire os olhos de você e coloque-os em Deus. Segundo, busque a sabedoria de Deus para superar os problemas da vida. Veja, por exemplo, no capítulo 7, versículo 19. E aí nós vamos pegar, dentro desse subtópico, 7 conselhos da sabedoria. E eu vou terminar com eles. Tá bom? Nesse tópico. Primeiro, versículo 19. Vamos ser mais rápido. A sabedoria é a melhor protetora. Vamos ver juntos? A sabedoria fortalece ao sábio, olha só, mais do que o Elon Musk. Muita gente elogiando, citando, nada contra. Né? Que bom que tecnologia. Gente, fazer um foguete dar ré e colocar é fantástico. É tecnologia. Agora, eu não sou da teologia da conspiração. Ele é o anticristo, pastor. Então tá bom, vamos entrar na teologia da conspiração. Então a gente não vai comer mais leite de uma marca famosa aí em pó, porque é do diabo, Boticário. Né? Quer dizer, é uma conspiração, tudo é uma conspiração, você surta. Cuidado com isso. Queridos, sabe o que a Bíblia diz sobre o anticristo? Antes do Elon Musk nascer, que ele, não estou dizendo que ele é, viu, internet? Não distorça as palavras. Mas João disse assim, e o anticristo já está no meio de vós. Porque o anticristo é o espírito da mentira, é o espírito do engano. É o espírito que promove o homem, que promove o eu. Esse é o anticristo. E é aquele que se levanta contra Deus e rechaça tudo que é do divino. Ele está no nosso meio, ele anda no meio de vós. Mas nós teremos discernimento entre o que é humano. Aliás, é nessa mesma carta que João diz: filhinhos, provai os espíritos. Examinai os espíritos para saber, é divino, é humano ou é demoníaco? Prove. Examine. A maturidade é essa, fé e razão andam juntos. Primeiro a fé, mas a razão, o culto é racional, eu questiono, eu argumento e busco a base bíblica para refutar o engano. Então a sabedoria é protetora. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos. Mas veja, o valor da sabedoria é chamado em Jó 28:18, as mulheres que gostam de pérolas. Ela é mais preciosa do que as pérolas. Jó 28:18. Jó 28:18. Vamos ler? Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria, leiam, é melhor que o das pérolas. Mas também ele vai dizer, também é Jó quem vai dizer que é melhor que joias. No caso Jó não, Salomão, Provérbios capítulo 8, acho que é Eclesiastes 8:11. 8:11. Eu acho que é Provérbios 8:11, é isso mesmo. Provérbios 8:11 vai nos dizer que é melhor que joias. Olha aí, do que joias, porque melhor é a sabedoria do que joias. É melhor do que o ouro, Provérbios 16:16. Provérbios 16:16. O que é que diz? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Mas a sabedoria também pode salvar vidas. Volta os seus olhos para Eclesiastes 7, versículo de número 12. 7:12. No mesmo capítulo que nós estamos. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor.
Os irmãos viram o estrago que aquela Ferrari de 3 milhões de reais fez no jovem. Nunca mais tinha escutado esse verbo. Só no Nordeste. Fez numa insensatez de pegar um carro de uma loja do Castelo. Só para provar, irmãos, o portão acabou. A Ferrari titubeou. Acabou com o carro. De uma pessoa que apenas tinha que guardar o carro, e eu soube que o carro não estava no seguro. Foi colocado consignada para vender. E alguém pega aquele carro e destrói. Quem viu na internet? Foi essa semana, sexta-feira. Foi um horror. Ontem eu passei lá na lagoa, falei, qual foi a casa? Que eu queria ver o portão. O portão foi, e a Ferrari levou. E o vento levou. Porque não teve sabedoria, o carro não é seu, o carro está consignado, o carro não tem seguro, o carro está na loja. Não tem nada que pegar carro. O que você vai fazer? Não mexa, bem nordestino agora. Né? Mas a sabedoria pode salvar vidas. Eu não vou colocar a mão, não me pertence. Fiquei pensando no rapaz quando saiu meu grogue pela pancada. Que insensatez. Como pagar essa dívida? Como é que fica a loja para pagar 3 milhões de reais para o carro? Mas também, nesse mesmo aspecto de buscar a sabedoria de Deus, Salomão vai nos dizer que o pecado é uma realidade universal. Volta para o capítulo 7, versículo 20. Que maravilhoso. Foi daqui também que Paulo vai usar Romanos capítulo 3. Veja Eclesiastes 7, versículo 20. Diz assim, não há homem justo sobre a terra. Se você quiser buscar respostas de Deus diante das crises, ao invés de ficar afirmando tudo é vaidade, não, Salomão está chamando a mim e a você para um equilíbrio, para dizer, olha, não há homem justo. Todos pecaram, não há um justo sequer. Isso está no livro de Salmos, isso está em Romanos 3. E o pecado aqui para Salomão é uma realidade universal. Você pode ler em casa Romanos 3, do verso 9 ao 20. O Sínodo de Dort, em 1618, declarou que toda a raça humana está num estado de depravação. Todos pecaram. Todos estão caídos da presença de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas a salvação de Deus em Cristo Jesus nos dá a vida eterna. Então nós temos que chamar para nós essa realidade de que o pecado é uma realidade universal. Terceiro aspecto, dentro desse ponto de buscar a sabedoria, não se aflija com as críticas. Não se aflija com as críticas. Veja o verso 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. O que é que estão falando mal de você? O que é que estão dizendo a seu respeito? No trabalho, na igreja, na vizinhança, na família. Eu estou tentando ler os seus lábios. Né? O que é que estão dizendo? Porque quando você joga um saco de penas na Paulista de um prédio mais alto, como é que faz para recolher essas penas? Só que tem muita gente debaixo de remédios de tarja preta, porque está preocupado, ansioso com o que as pessoas estão dizendo, e ela não sai do lugar. E aí nós devemos filtrar muito bem tudo que chega aos nossos ouvidos. Especialmente o que diz respeito a nós. O que é que as pessoas estão falando de você? É que tem gente muito desaforada, já responde assim, é você que paga a minha conta? Mas isso aí é só carne. Às vezes o silêncio é o melhor. Só que ninguém consegue ficar em silêncio, você tem que ir para a cruz. Dizer, Senhor, estou com vontade de ir lá na casa de fulano e sentar a mão. Mas eu não vou. Que o Senhor seja o meu juiz. Salomão está dizendo que tem muita gente deixando de viver porque está preocupado. Ele diz assim, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te.
Spurgeon, Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores na Inglaterra no século XIX, ele dizia que deveríamos ser cegos de um olho e surdos de um ouvido. Todo mundo. Porque a gente tem 2 ouvidos e 2 olhos, graças a Deus, e uma boca. Mas para Spurgeon seria melhor ter só um ouvido e um olho. Porque os 2 já fazem muito estragos. E é tolice, diz Walter Kaiser Jr., abre aspas, é tolice preocupar-nos em demasia e perturbar-nos com aquilo que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito, em seus momentos de imprudência, malevolência e insensatez. Eu não já contei para os irmãos que eu fui a socorrer uma tia minha e a minha prima Roberta, quando a vizinha disse, foi a sua mãe que morreu, ela quase morreu, e eu chego na casa da outra tia, eu falei para a vizinha, não foi a mãe dela não, foi a outra tia. Não, mas não foi, eu digo, pronto, acabou de matar a Roberta. Aí chego na casa da minha tia, deixei a Roberta branca no carro, entrei e perguntei, gente, quem foi que morreu? Eu disse, foi a mamãe. Eu digo, ainda bem. Ainda bem? Que ainda bem? O que eu faço para consertar isso, para ir no velório da outra tia que morreu, os irmãos, os filhos dela? O Fernando ficou dizendo ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu falei, olha, ainda bem tem um contexto. Mas eu tinha 18 anos. E às vezes o que falta a essa geração é inteligência emocional. Há muita gente inteligente de forma cognitiva, intelectual, nerd, mas que não tem necessariamente inteligência emocional. E falamos muito, e falamos coisas que não deveríamos falar, e falamos de coisas que não sabemos, e somos muitas vezes maledicentes, questionamos. Às vezes nós queremos julgar o irmão, disciplinar. Pastor, o senhor está sabendo que o irmão está divorciado? Eu sei, e eu tenho vontade de dizer, não é da sua conta. Ele já falou para mim. E se eu disser um pouco do que eu sei, que você não sabe, você vai concordar que ele está certo. Mas eu não posso falar porque você vai falar de mim, que eu sou fofoqueiro, que eu contei tudo que o irmão me contou, que não é para contar. Então o pastor sofre dos 2 lados, porque tem que ficar calado, e o povo está achando que ele é um Zé Mané que não sabe de nada. E sofre porque também, se falar um pouquinho, ele é fofoqueiro, não confie. Aí confia em alguns profissionais, que contam para outros, e a cidade toda fica sabendo. E o pastor é o último a saber. E às vezes é bom saber da própria fonte. Uma vez a pessoa falou, não, eu falei, querido, o casamento já foi cancelado, e você nem sabe o motivo, que eu sei. Só isso, encerra aí. Eu não sabia, então pronto, fecha. Foi cancelado. O juiz cancelou. Eu não estava sabendo. Nem eu vou lhe contar. Muito bem. A outra lição que Salomão nos diz aqui é o verso 23. Não seja demasiadamente sábio, suficientemente sábio. Veja o verso 23. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Irmãos, ele era um homem culto. Pastor Felipe pregou aqui o capítulo 2 de Eclesiastes, o currículo, o LinkedIn de Salomão. O currículo Lattes da CNPq de Salomão. O que ele escreveu, o que ele produziu, o que ele teve. Ele foi juiz, ele foi executivo, judiciário e legislativo. Tem gente em Brasília pensando que é tudo isso. E Salomão era tudo isso. Mas ele tinha tanta sabedoria, aí ele diz no 23, tornar-me-ei sábio. Com tanta sabedoria. Agora, conjunção adversativa chegou. Vamos ler? Mas sabedoria. Irmão, está tão baixinho, vocês estão cometendo esse mesmo pecado? Vamos ler? Mas a sabedoria, 1000 mulheres o camarada teve. Imagina as pensões. Toda sabedoria, toda sabedoria, toda sabedoria, todo intelectualismo, mas a sabedoria estava longe de mim. Salomão está dizendo que os sábios, os homens muito sábios, muito inteligentes, devem chegar a essa conclusão. A sabedoria estava longe de mim. Eu preciso buscar o Senhor. Pastor, mas fulano é PhD em química. Sim, mas qual área da química? Orgânica e inorgânica? Orgânica. Mas que área da orgânica?
Então ele vai ser doutor em uma minúscula área. E eu conheci um que era doutor em química e PhD em química, mas que era dominado pela maconha, a cocaína e as drogas. Que contraponto. Para mostrar, e eu não julgo aqui, porque ele me confidenciou, para nós entendermos que as pessoas precisam de ajuda e de misericórdia. Além disso, Salomão vai nos dizer que você não é suficientemente conhecedor. Veja o verso 24. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Em outras palavras, conheça os limites da sabedoria. Conhecer os limites é parte da sabedoria. E quanto mais sabemos, mais devemos saber quão pouco sabemos e que toda a sabedoria que temos é dádiva de Deus. E aí, parabéns para Sócrates, 400 anos antes de Cristo, dizendo, só sei que nada sei. Uma vez um aluno disse assim, se Sócrates diz só sei que nada sei, então não sei nada. Mas ele disse, só sei que nada sei, depois que ele fez muitas perguntas, depois que ele observou, depois que ele analisou. Depois que ele fez muitas perguntas sobre todas as realidades da vida, no seu método chamado maiêutica, ele fazia as perguntas, gerava dúvida, para que na dúvida da pessoa ela refletisse sobre seus pressupostos que estão errados. Então Salomão está nos dizendo que nós não somos suficientemente conhecedores. Sexto e último ponto, penúltimo ponto dessa sabedoria, fuja da sedução sexual. E agora, queridos, com muito respeito às mulheres, Salomão não era militante contra as mulheres. Não era machista, nem sexista, nem misógino. Mas ele vai colocar, por isso que eu falo, tem que ter a leitura do texto com muito cuidado. E aqui eu vou pedir licença às mulheres, porque ele não vai falar mal das mulheres, porque ele já tinha falado bem das mulheres e dedicou um capítulo para dizer quem é a mulher virtuosa e sábia. Aliás, só tem na Bíblia esse versículo, mas nada para o homem. O homem que encontra uma mulher, encontrou o favor do Senhor. O contrário não tem. Então só vocês têm. Então dê nota 10 para Salomão e aplauso para Salomão. Ninguém precisa aplaudir não, brincadeira. Mas veja, no versículo 26 ele diz, achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Essa é a mulher adúltera que aparece no capítulo 5 de Provérbios. É a mulher que diz que tem prazer de sair com um homem casado. É a mulher que diz que quer destruir o casamento e ela vai seduzindo, enganando. É essa mulher, e ele diz, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, leia, fugirá dela. Ele não está falando mal da mulher. Veja como é que ele termina o versículo. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Porque o problema não é homem ou mulher, é o pecado. Além disso, Salomão vai nos dizer, lá no capítulo de 9, versículo 9, o que ele pensa das mulheres. Olha o que ele fala das mulheres. As mulheres vão gostar desse versículo. Goza a vida com a mulher que amas. 9:9. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E ele vai usar vários outros provérbios, Provérbios 12:4, você pode anotar, Provérbios 14:1, Provérbios 18:22, Provérbios 19:14, ele vai falar da mulher. Mas quando ele diz fuja dela, sabe de quem eu lembrei? Eu acho que você deve ter lembrado que José deve ter recebido bullying quando ele correu da mulher de Potifar. Deve ter recebido bullying. Ele ficou, fugiu, mas ele fez bem, porque não era hora de amarrar demônio. Não era demônio, era carne, como São Paulo no interior fala. É carne. É carne. E carne não se amarra. Carne não se repreende. Carne foge.
Qual é a sua fraqueza nesta manhã? É bebida alcoólica? Nem o cheiro de chope você pode sentir. É vinho? Quebra todas as garrafas, se a sua fraqueza é vinho. É pornografia? Arranca os olhos. Não, não vai arrancar. Quebra a internet. Ou então, vai trabalhar. Vai fazer academia. Põe natação, basquete, voleibol. Quando chegar em casa, vai chegar morto. E vai dormir, não vai nem ter tempo de pensar em coisa ruim. Uma vez uma mãe falou, pastor, o que eu faço com meu filho? Está vendo a pornografia? Vamos lá, receita, de manhã, disciplina, 7 horas da manhã. Acorda já para a escola. Chegou, almoçou, natação, 2 dias. 2 tardes, basquete. Outro dia, piano. Inglês, espanhol, francês, vai chegar morto. 11 horas da noite, vai dormir, acordar. 6 horas da manhã, começa tudo de novo. É assim. Mente vazia, oficina do diabo. E esporte é ótimo. Resolve tudo e equilibra. E por fim, a culpa nunca será de Deus. Se eu olho para mim, se eu fico questionando tudo, fazendo perguntas, olhando para o ímpio, que não morre, olhando para o justo, que morre, preocupado com as palavras que falam a meu respeito, que dizem a meu respeito, eu não vivo. Preocupado com esses laços do pecado que querem me destruir, eu quero ceder e eu tenho que fugir. E quando o pecado chega, o estrago ocorre, vem a pergunta, Deus, onde tu estás? Mas a culpa nunca será de Deus. Verso 29, eu termino com esse versículo. Eis o que tão somente achei. Por favor, leia em voz alta. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Sabe de quem é a culpa? Você vai dizer, é de Adão, pastor. Mas você está em Adão. É de Eva, pastor. Mas você está em Adão e Eva. Leia Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ela vai colocar na tela, enquanto ela coloca, está aí, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu gosto muito de um autor do século XIX, nasceu do 20, Carl S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia. Ele disse uma frase tremenda sobre isso, abre aspas. Ele disse, descender do senhor Adão e descender da senhora Eva é uma honra grande o bastante para levantar a cabeça do mais pobre mendigo e uma vergonha grande o bastante para curvar os ombros do maior imperador da terra. Ou seja, vamos usar uma palavra bem nordestina, do lascado até o arrogante e soberbo Herodes, imperador, todos eles vieram de Adão. E todos pecaram. Mas é em Cristo que temos a vida eterna. E para Salomão, ele quer dizer apenas isso, que o pecado é universal, o pecado é perverso, o pecado é multiforme, ele tem múltiplas formas de agir. E o homem, por causa desse pecado, continua caindo em muitas astúcias. E a Deus não se questiona. Deus traçou um plano perfeito, desde Adão, quando caiu, e disse a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher. E o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, abre aspas, frustrar os teus planos. E na plenitude dos tempos, Paulo vai dizer em Gálatas que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, o descendente de Abraão. O descendente de Abraão para destruir aquilo que nos destruía, que é o pecado. Não questione Deus. Tire os olhos de você e eu também. Vamos olhar para Ele. Que Deus nos abençoe. E que esse humanismo contemporâneo caia por terra. E que possamos reconhecer nossas fraquezas, nossas misérias, fragilidades. Não importa o título, a função que tenhamos. Não somos melhores.
mas Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé. Obrigado pela presença, pelo tempo.